Olá, crianças! Boa tarde! Agora nós vamos para a nossa aula de história. Muito bem, para isso nós vamos pegar o nosso livro, né, na página 204. Isso, na página 204. Nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 1, certo? E nós vamos aqui agora com a invenção da agricultura e as primeiras aldeias. Então vamos fazer a leitura desse texto juntos? A vida dos seres humanos, como caçadores e coletores, estava diretamente ligada à natureza, pois eles dependiam dela para conseguir os alimentos. Eles ainda não plantavam e não conseguiam armazenar comida, dependendo assim da disponibilidade de alimentos de acordo com cada época do ano e com o local onde estavam. Por volta de 10 mil anos atrás, os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura, que é a plantação, certo? Para muitos pesquisadores, o ato de plantar foi possivelmente uma invenção das mulheres, que durante as atividades de coleta de vegetais observaram que onde havia caído uma semente surgiu uma planta, e assim passaram a semear e desenvolver o plantio de alimentos. O controle da agricultura permitiu aos primeiros grupos fixar-se em um espaço, já que não havia mais a necessidade de mudar constantemente de um lugar em busca de alimentos para a sobrevivência do grupo. Assim, tornaram-se sedentários, ou seja, deixaram de ser nômades e passaram a construir moradias fixas próximas às plantações. As atividades agrícolas possibilitaram a ampliação da disponibilidade de alimentos. Com isso, as populações puderam crescer, já que era possível alimentar um número maior de pessoas. Aos poucos, as famílias dos primeiros grupos humanos se desenvolveram e formaram as primeiras aldeias. A facilidade de conseguir alimentos e água fez que os animais se aproximassem das aldeias e fossem domesticados, passando a servirem de alimento, meio de transporte e força para a população daquele local. A criação de animais para consumo chama-se de pecuária. Além da domesticação de animais utilizados pelos seres humanos na alimentação e no transporte, outros animais passaram a viver nas aldeias, apenas como companhia, como aconteceu com os cachorros e gatos. Então, crianças, vocês puderam observar através da leitura aí do texto que antes as pessoas eram nômades, né? O que eram nômades mesmo? Ficavam mudando sempre em busca de quê? De alimento para sobreviver. Só que depois as mulheres, elas observaram, né, que as sementes, que de cada semente no chão, surgiam novas plantações. E aí eles foram vendo que não tinha necessidade de ficar mudando, né, em busca de alimentos. Que aí eles foram conseguindo ter residências próprias. Então eles passaram a ser sedentários. Sedentários são aquelas pessoas que têm, no caso aqui do texto, moradia fixa, certo? E aí, na próxima página, na página 205, vocês vão fazer a leitura desse texto. Ó. Conheça mais sobre a sobrevivência entre os humanos e os cães no texto a seguir. Então, vocês vão realizar a leitura desse texto aqui. E após realizar a leitura aqui do texto, da página 205, vocês vão responder as questões, certo? Então, questão número 1. De acordo com o texto, de que modo é possível explicar a relação dos seres humanos com os cachorros nos dias de hoje? Então, realize a leitura e responda essa questão, tá? Aí na próxima página, na página 206, questão número 2. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 imagens. A primeira imagem é do inverno, a segunda é da primavera, a terceira é do verão e a última é do outono, tá? Aí na letrinha A, o que vocês vão responder? Quais são as características de cada uma das estações do ano? De acordo com as imagens e o que vocês também já sabem, já leram, né? Quais são as características do inverno?
Quais são as características da primavera, do verão e do outono? E vocês vão escrever isso na letrinha A. Letra B. Como essas características poderiam influenciar na obtenção de alimentos pelos primeiros seres humanos? Como que a estação do ano pode influenciar para que os homens conseguissem alimentos naquela época, tá? Agora, crianças, nós vamos para a página 207 da nossa apostila, questão número 3. Os primeiros seres humanos viviam de forma bem diferente da atual. Os mais antigos eram nômades e, com o passar do tempo, muitos grupos passaram a ser sedentários. De acordo com o que foi trabalhado no capítulo, explique o que é nômade e o que é sedentário. Então, de acordo com o que a gente já estudou, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho um videozinho curtinho para vocês também, para ilustrar melhor o que é o nômade e o que é o sedentário, certo? Questão número 4. Considerando o que você estudou até aqui, comparando o nosso estilo de vida atual com o dos primeiros grupos humanos, pode-se afirmar que vivemos em uma sociedade hoje, atualmente. A nossa sociedade é nômade, vive mudando, né? Não tem moradia fixa, vive mudando em busca de alimentos, porque era assim, né? Que eles mudavam em busca de alimentos. Ou vocês acham que a nossa sociedade é uma sociedade sedentária, que já tem uma moradia fixa, que já foram estabelecidas a questão de agricultura, né, de pecuária, que é essa questão da alimentação. Então, vocês acham que hoje a nossa sociedade é nômade ou sedentária e por quê? Certo? Agora, a nossa última questão de hoje de história é a questão número 5. Preencha os espaços com as palavras do quadro que correspondem aos modos de vida indicados, nômades e sedentários. Então, nós temos esse banco de palavras aqui, crianças, ó. Caçadores, agricultura, caverna, vasos de barro, coletores, pecuária, casas e tendas. Então, vamos lá. Aí eu tenho as palavrinhas nômade e embaixo sedentário. Tem as flechinhas indicando, tá? Então, nesse banco de palavras, o que se refere a nômade? Aí eu vou colocar aqui, ó, um em cada flechinha. 4 palavrinhas desse banco de palavras que se referem à vida, né, das pessoas que eram nômade, tá? E depois tem mais 4 palavrinhas que referem às pessoas que eram sedentárias, tá? Então, nômade, que não tinha moradia fixa. Quais são as palavrinhas que tem a ver com nômade? Aí vocês vão procurar aqui no banco de palavras, vão escrever 1, 2, 3, 4. E depois, quais dessas palavrinhas se referem ao sedentarismo, né? Que eram as pessoas com a moradia fixa já. 4 palavrinhas aqui. Certo, crianças? Então, nossa aula de história é isso, tá? Até aqui na página 207. Para finalizar, eu vou passar um pequeno videozinho para ilustrar um pouquinho mais para vocês sobre os povos nômades e os povos sedentários, tá? Vamos conferir aqui o videozinho rapidinho, meus amores. Amanhã darei aula de história. É melhor eu pesquisar. Nós iremos falar sobre os povos nômades e sedentários. No início, os homens da pré-história dependiam exclusivamente do que encontravam na natureza para sobreviver. Sempre que o alimento acabava, eles se deslocavam para outra região em busca de comida, por isso eram chamados de nômades. Esses povos sempre deixavam registros do seu cotidiano em forma de desenhos nas paredes das cavernas. Hoje, esses desenhos são conhecidos como pintura rupestre. Com o domínio do fogo, a domesticação dos animais e o cultivo da agricultura, esses povos já não precisavam mais ficar mudando de lugar sempre que a comida acabava.
Dessa maneira, passaram a ser chamados de povos sedentários. Então, eles passaram a se fixar em um local e a cultivar a agricultura e a pecuária. Dessa maneira, foram surgindo pequenos povoados com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar. Assim começam a surgir as divisões de trabalho, as hierarquias e novas formas de se tomar decisões. Que tal agora realizarmos uma pesquisa sobre como esses povos passaram a viver e a governar? Então, crianças, após assistir esse videozinho também para ilustrar um pouquinho mais sobre a nossa aula de história de hoje, estou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar. Certo, meus amores? Estou aguardando a atividade de vocês. Um beijo e até amanhã!